antes de a gente começar mesmo, agora vamos testar o áudio mais uma vez, agora que afastou. Sinais F entrou. Nossa. Boa noite, gente. Estou aqui testando o áudio para poder ver se está tudo certo, para a gente começar mesmo o debate da live. Tá tudo ok? Dá um oi aí pra gente, quem já estiver aí online, dizer se está ok, se está muito baixo. Pessoal, vocês estão ouvindo o que a Camila está falando? Falei baixo mesmo. Falando que tá baixo. Tá, e se eu falar um pouco mais alto? Porque eu falei baixo mesmo. Se eu falar um pouco mais alto fica legal? Dá pra manter ou a gente precisa parar e dar uma ajustada? Falou que sim. Uma pessoa falou que não, outra falou que sim. Tipo assim, dá pra manter ou precisa parar? Não. Isso é o melhor que dá, acho que agora eles têm que aumentar o volume. Eu vou falar mais alto então. Não, eu vou falando mais alto. É um esforço pra mim, mas a gente vai conseguindo. Vamos lá então? Gente, vamos tentando falar mais alto. Eu não tô vendo gente no Sinazef não. Vou acompanhar as perguntas. Eu não tô vendo gente no Sinazef não. Tá no Face, né? Tá no Face, isso. Já tá ali, tá ao vivo. Oi. Facebook, Sinazef. Então quem tiver questões pode mandar pra gente, tanto pelo Instagram, o pessoal da FENET, como no Facebook, o pessoal do Sinazef. Vamos começar? Então, gente, boa noite para todo mundo que está aí assistindo a gente. A gente está aqui hoje fazendo essa live, né, para poder debater a organização dos estudantes e dos trabalhadores em tempos de coronavírus. Estou aqui com a Camila, né, que é professora de Sociologia, que é coordenadora geral do Sinazef, né, o sindicato que representa trabalhadores e trabalhadoras, técnicos administrativos e professores, né, dos institutos federais, do Cefet, do Colégio Pedro II, das escolas militares, de toda a rede de educação básica profissional tecnológica do nosso país. Então, boa noite, Camila, para a gente começar aí. Boa noite, Caio. Então, esse é o companheiro Caio Saad, companheiro da FENET, Federação dos Estudantes, representa todos os estudantes das escolas técnicas, tecnológicas, institutos federais, país afora, né? Grande parceiro nosso aí. Eu sempre costumo enfatizar bastante que uma das características do movimento estudantil é a generosidade, é como o movimento estudantil é aberto ao diálogo, sempre convida a gente para fazer as ações em conjunto e é fundamental nesse momento a gente estreitar esse vínculo. Então, acho que é bem importante a gente fazer essa atividade Sinazef e FENET nesse momento de pandemia. Então, gente, eu acho que a gente está vivendo um momento muito único, né, da história do nosso país e do mundo, na verdade, né, que a gente vive uma pandemia em níveis como a gente nunca viu antes, e a realidade que a gente vê é todos os países que já estão com essa pandemia há mais tempo, né, e que estão numa situação mais grave, a própria China, a própria Itália, por exemplo, apresentam, e as próprias autoridades da saúde, né, de maneira geral, a OMS, todas elas apresentam um cenário e algumas possibilidades que a gente tem para fazer. Mas a gente viu também ao longo desse 1 ano e pouco de governo do Bolsonaro qual que é a característica desse governo também, né? Tipo assim, governo que não acredita na ciência, que quer destruir as universidades, governo que quer acabar com a nossa educação, com os institutos federais, governo extremamente antidemocrático. Então, acho que se aproveita um pouco também desse período para reforçar a sua cruzada contra a ciência no país, né? E pra gente foi muito complicado, apesar da gente já saber o que espera do Bolsonaro, mas o pronunciamento dessa semana passou de todos os limites do esperado, né? Então a gente já sabia que seria muito difícil enfrentar uma pandemia, uma crise econômica, esse cenário todo caótico que está colocado pra gente, enfrentar isso com um governo com as características de fascismo do governo Bolsonaro. Isso a gente já sabia. Agora, com requinte de crueldade, como as pessoas estão usando o termo de necropolítica, é uma política verdadeiramente de genocídio. Eu vou permanecer enfatizando, foi muito nítido para mim quando o Bolsonaro fala que é uma gripezinha, que
que pode ir para a rua, que pode morrer 10% da população, pode morrer 500 mil de pessoas, que é o que está sendo projetado, né, pelos índices da doença no Brasil, e ele não está se importando, para nós fica muito claro que é uma política de morte para os trabalhadores, que tem um endereço certo, né? Então o Bolsonaro ele fala, o paralelo que eu estava fazendo ele não vai precisar fazer campos de concentração, ele vai concentrar a gente na rua, ele vai concentrar a gente nos locais de trabalho, vai concentrar a gente na lotérica, no comércio, e a partir daí é caótico o cenário. Então é fundamental a gente discutir nesse contexto sobre esses novos ataques, porque assim, o cenário está mudando o tempo inteiro, né? No começo da semana é um, agora já é outro. Em como a gente vai se organizar para poder enfrentar isso. Afinal de contas, assim, a chantagem que o governo está fazendo é muito perversa. Ele fala, mas você quer ter salário ou você quer ter saúde? Você quer ter direito à vida, você escolhe, você vai morrer de fome porque não vai trabalhar e não vai ter salário, ou você vai morrer de doença porque você vai sair para ter salário, mas você vai adoecer nesse contexto de pandemia. E a gente tem que escolher se organizar e nenhuma das duas opções que na verdade não são opções para nós, nem para estudantes e nem para trabalhadores. E é um governo que inclusive desde o começo, né, nunca a gente não podia esperar alguma coisa diferente desse governo, né? Que antes dele falar, vocês podem escolher entre ter saúde ou ter salário, ele já falava, né, que a gente podia escolher entre muitos direitos e sem emprego ou emprego sem direitos, né? E já é um governo que apresentava isso, que não dá pra gente ter a fatia inteira do bolo, que a fatia inteira do bolo ela é reservada apenas para uma pequena parte da população. Porque é fato hoje, né? Muito se fala aí da economia, de que se vai quebrar a economia. Vi muitas pessoas falando, né? Mas os pequenos empresários, e o dono da padaria como fica, e o dono do mercadinho da esquina. Mas essas pessoas que eles colocam no bolo dos empresários são os microempresários. Porque vai ver se o dono do McDonald's vai falir, uma rede mundial, global, vai ter algum tipo de problema nessa crise. Ver se os grandes bancos vão ter algum tipo de problema. Pelo contrário, né? Inclusive os bancos vêm liberando mais crédito para a população poder usar, só que esse crédito ele não vai ser perdoado depois. Não está dando para ouvir nada. O pessoal está falando que não está dando para ouvir, o pessoal da FENET. Estão falando que está baixo. Olha lá, galera, bota o fone porque o áudio tem que ficar um pouco melhor. A menina, a Duda está pedindo. Mas é porque... Vamos tentar reorganizar aqui não. O Júlio disse que não está dando para ouvir. É isso mesmo? Não dá para ouvir ou é falar mais alto, é tentar chegar mais perto, porque a gente está sem microfone, na verdade. Tá ruim para ouvir. Tá ruim para ouvir. Pessoal, com fone bem melhor, o Hernando falou. A gente está com fone. Não, o Hernando está usando o fone do aparelho dele. Ele escuta melhor. Entendi. Então a orientação geral é a pessoa usar o fone quando estiver ouvindo, porque a gente está sem fone. A gente já está no máximo do áudio que a gente consegue. O máximo que a gente consegue fazer agora é o pessoal falar mais alto e eles já estão gritando. Para ouvir, mas aproxima a cadeira que fica melhor, tá bom? Obrigada, Ju. É porque a gente tentou manter a distância também entre eu e a Camila no coronavírus, né? Aquele negócio 1,5 m de distância e aí a câmera ela dá muito zoom quando bota na live para tentar fazer o enquadramento. Devidos cuidados aí de saúde, mas tá. Vamos que vamos. Tá bom o enquadramento aí, Hugo? Tá. Ficou melhor, galera? Tá dando para ouvir melhor agora? Vamos ver. Alguém respondeu? Não, vamos continuar. Vamos continuar, então tá. Aí eu já não... que vê se os grandes bancos aí estão liberando crédito, né? 1,2 trilhões para os bancos. Não, exatamente. Trilhões. Não, o governo está liberando crédito para o banco e o banco está liberando crédito para os clientes, né? Sim. Mas não é como se esse crédito fosse um negócio que vai salvar a gente, porque é um negócio que é isso, a gente vai usar, podemos usar agora, ali, esse mês, 2 meses, mas assim que acabar a crise, o banco ele vai cobrar com juros. E aí a gente vai ver aí a população toda endividada, todo mundo quebrado, e na prática a gente vai ficar sem muito ter o que fazer, né? E aí vem o presidente da República, com o histórico de atleta dele, né? Aquela coisa ali,
grande histórico de atleta do Bolsonaro, que pagou meia dúzia de flexão lá no Exército e que defende essa política que, na nossa opinião, ela é irresponsável, genocida e de um governo que demonstra todo o seu caráter de fascismo mesmo, né? Um governo que defende que uma parte da população, principalmente a população mais pobre, tem que morrer. Que a gente sabe que quem vai... Até porque, gente, eu fui comprar álcool gel na farmácia esse dia, é caro, viu? Ainda mais nesse momento, estão elevando o preço do álcool gel. Então, assim, a maioria das pessoas que vai conseguir passar por isso são as pessoas que têm dinheiro. Quem é pobre vai ter mais dificuldades com isso, né? Então, é uma política de assassinar a população mais pobre do nosso país, né? E aí, muito também pegando um pouco mais para o lado da educação, que eu acho que é importante para a gente, é a gente pensar também, né, a própria situação das escolas. É um governo que defendeu aí que a gente precisa voltar, retornar imediatamente à sala de aula. Eu não sei em qual mundo que esse governo vive, né? Porque todas as recomendações são para evitar aglomerações, mas não sei se ele já pisou em alguma sala de aula de escola estadual, por exemplo. Você tem na sala de aula minúscula, 40, 50 pessoas, sem ar-condicionado, sem nenhuma maneira da gente poder se proteger e se defender, né? Então, assim, é um governo que quer de fato matar a gente. Eu acho que é importante deixar claro que, assim, é uma escolha. Quando ele bota 1,2 trilhões para os bancos, e ele nem avisou ainda quanto que ele vai dar para as empresas, mas já reuniu com a Federação das Indústrias de São Paulo e falou que vai dar recursos para eles. Já repassou dinheiro também para as empresas aéreas, né? Então, é uma escolha. Quando ele fala pra gente, não, olha, vocês têm que escolher entre morrer de fome ou morrer de doença, é porque ele tem uma outra opção, ele tem uma outra escolha, ele tomou outra escolha, que é salvar os grandes empresários. E uma decisão política, de fazer com que morra os setores. Na verdade, ele já vinha falando isso desde a campanha, né? Os vermelhos vão morrer, ataca as mulheres, ataca os negros. É um governo que tem verdadeiro ódio dos trabalhadores e de setores de classe dos trabalhadores. E o vírus, na verdade, para o governo Bolsonaro, se parece como uma oportunidade. Porque ele tanto pode implementar a política de morte sem precisar ele sujar diretamente as mãos, sem precisar fazer o uso das armas do Estado, de polícia, de exército, né? Basta orientar que as pessoas sigam para a rua e dizer que não tinha outra opção, porque isso era que ia salvar a economia, porque quando intensificar o número de mortes, muitas mortes já tem. Quando intensificar ainda mais, é assim que ele vai justificar. Não tinha outra opção, né? Quando na verdade tem. E as chantagens que ele faz o tempo inteiro com os outros setores, com os setores da educação. Então, ao mesmo tempo que ele ataca, que ele vai dizer que a educação não serve de nada, mas ele quer que a gente volte para a sala de aula. Ele quer que vocês estejam lá. E eu acho que é muito importante a gente conversar disso com os estudantes. Eu estava falando com o Caio, que eu tenho conversado bastante com os meus alunos, né? Porque o pessoal está meio impaciente, meio indócil e tem uma série de questões. Ah, mas e o vestibular? Mas e o calendário acadêmico? E a gente sabe que essas questões são importantes e estão colocadas. Mas percebe, a gente está falando da vida de milhares de pessoas. A gente está falando do adoecimento de milhares de pessoas. Uma escola cheia, e assim, a minha realidade não é a realidade da escola estadual municipal. Eu tenho uma escola estadual que é colada no muro do instituto que eu trabalho, que inclusive foi militarizada, né? Muito ruim a realidade dessa escola, que ela chegou a ter 100 alunos dentro de sala de aula. Mas pegando a realidade da minha escola, com 25 alunos dentro de sala de aula, 30 alunos de sala de aula, 32, eu chego a ter 32 alunos dentro de sala de aula lá no IFG. São 32 pessoas que podem conviver, ter contato com o vírus, voltar e levar para dentro das suas casas. Vai levar para dentro das suas casas e sua família vai ter contato. Como o trabalho das famílias também permanece normal, ela vai infectar outras pessoas no local de trabalho. Então a gente, quando fala do potencial que a gente tem quando faz luta, quando faz greve, a gente fala que é justamente ser ramificado. É porque a gente chega em vários cantos do país, é porque a gente dialoga com vários trabalhadores, seja porque os nossos estudantes são trabalhadores, seja porque os nossos estudantes vão conversar com os pais. Agora imagina isso sendo feito não por uma luta, mas por um vírus, por uma doença, se espalhando pelo ambiente que a gente tem de trabalho, pelo ambiente de sala de aula. Então, é uma política de genocídio, uma política de extermínio em massa, e a gente tem que se colocar radicalmente contra. E pra gente ter uma ideia do que isso significa, né, o pessoal fica brincando comigo que eu gosto de fazer uma conta. Mas eu acho que a gente tem que usar a matemática a nosso favor, ou nem tanto a nosso favor no momento desse, né? Porque no pronunciamento que o Bolsonaro fez essa semana,
ele falou com as seguintes palavras, né? 90% de nós não vamos apresentar nenhum sintoma, não vamos ter nenhum problema com isso, se for infectado. Então sobra 10% da população que vai ser infectada e que vai apresentar os sintomas. 10% da população brasileira são 20 milhões de pessoas. Se a gente pega que a taxa mais ou menos de mortalidade tem sido de 2,5%, se a gente tem 20 milhões de pessoas infectadas, a gente tem cerca de 500 mil pessoas que vão morrer por conta do coronavírus. Então, para o Bolsonaro, está de boa se 500 mil de pessoas no nosso país morrer por conta desse vírus. Ele acha tranquilo isso. E a gente veio falando isso, né? A gente veio se pronunciando que se esse presidente, que na nossa opinião é ilegítimo, porque foi eleito através das fake news, não foi eleito na verdade mesmo, é um presidente que é fascista, que não está do nosso lado, é completamente irresponsável e incompetente, é um governo que defende a nossa morte, né? Se ele não se preocupa com a minha vida, com a sua vida, com a vida dos nossos pais, dos nossos avós, que seja, cara, a gente se preocupa. Então a gente vem inclusive fazendo um chamado aqui aos estudantes e posso reiterar aqui também aos trabalhadores, aos professores e tudo mais, que, tipo assim, gente, fica em casa. Tipo assim, não ignora o presidente, porque assim, é a melhor coisa que a gente faz nesse momento para poder resguardar a nossa vida. Inclusive, se você é estudante, estão dizendo que vai voltar às suas aulas, se você é trabalhador, estão te chamando para poder voltar ao trabalho, cara, chama o seu sindicato, fala com a FENET, com outras entidades estudantis que existam, fala com o Grêmio da sua escola, precisamos organizar alguma coisa para não voltar à sala de aula. A gente precisa se organizar para isso não acontecer, porque isso vai representar o nosso assassinato, né? Sim. E aí, já falando também dessa situação das aulas, do calendário acadêmico e tudo mais, a Amanda, que é da diretoria da FENET também, né? E que é do Grêmio Livramento, lá do IFSC Campus Florianópolis, que inclusive o Instituto Federal de Santa Catarina, né, tá querendo implementar ensino à distância, pediu para a gente comentar um pouco sobre essa situação da continuidade do calendário acadêmico, né? Você falou que o Senazef tem feito alguns debates sobre isso e tudo mais, e até sobre a situação do EAD também, né? Como é que isso funciona. A gente da FENET já lançou uma nota, quem quiser procurar no nosso Instagram, vamos comentar mais aqui, mas já lançou uma nota dizendo que a gente é veementemente contra educação à distância, sem nenhum planejamento dentro dos institutos federais, dentro das escolas técnicas estaduais, que isso significa precarização e sucateamento do nosso ensino. Então, na verdade, acho que é importante a gente falar, estou batendo muito nessa tecla, mas é bem importante desmascarar isso. Já tinha uma crise econômica em curso, ela estourou, e o governo já tinha as medidas preparadas antes do coronavírus. Então, é muito claro quando o ministro da Educação fala, a gente já tem tudo pronto para poder instalar EAD. Como? Isso na primeira semana de crise da pandemia anunciada. Então, eles não estão fazendo medidas para poder cuidar da nossa saúde, eles estão fazendo medidas para poder salvar as grandes empresas da economia e que precarizem a educação no modelo que eles já tinham antes. O debate da EAD vem nessa perspectiva, né? Eles não vão fazer uma proposta de EAD para um período emergencial e depois retirar. Na verdade, a ideia desse governo é substituir a educação presencial que a gente tem pela educação à distância e com todos os problemas que isso tem. Então, a gente não pode cair nessa armadilha. O Senazef também já tirou posição contrária, a gente fez o ofício, encaminhou para todos os reitores, a gente passou para as sessões para que as sessões encaminhassem e é uma queda de braço. Lembrando que a gente está em estado de greve, a gente aprovou o indicativo de greve e que a gente tem que permanecer em mobilização, é mais difícil, né? Inclusive esse é um dos pontos que a gente tem que tocar, é mais difícil permanecer mobilizado a gente estando em casa, né? Saindo poucas vezes, evitando bastante circulação, mas a gente precisa acionar os mecanismos, precisa debater, precisa se posicionar contra. É absurdo, o governo na verdade não quer usar EAD para poder resolver o problema. Ele está usando como desculpa a questão do vírus para poder precarizar a educação por meio do EAD. Então a gente tem posicionamento contra e precisa organizar os trabalhadores para não desempenhar essas atividades, até porque a gente sabe que não é à distância, né? Vai ter que ir os técnicos administrativos para poder fazer com que funcione. Vão ter que ir os docentes para poder fazer com que funcione. Muitos desses trabalhadores não conseguem se deslocar de carro, vão ter que ir de ônibus. Vai ter que garantir sala de aula, porque a gente sabe que nem todos os estudantes têm acesso à internet ou internet de qualidade para poder sustentar uma plataforma para poder ter ensino à distância.
A realidade da nossa rede, ela atinge, felizmente, né, boa parte dos estudantes de periferia, do campo, então lugares que não conseguem ter acesso fácil. E nesse contexto ninguém tem acesso fácil, você não consegue ir numa lan house, você não consegue sair de casa para você poder resolver um problema educacional. Então, eu entendo a ansiedade e a gente também está ansioso, é um período muito tenebroso, é muito incerto, a gente não sabe como é que vai estar o cenário na semana que vem. E eu entendo a ansiedade de falar, e como é que vão ficar minhas aulas, e como é que vai ter reposição? Mas tem coisas muito mais sérias, e isso eu estava discutindo com os trabalhadores do meu campus. Eu falei, é hora da gente parar de pensar no diabo do calendário acadêmico, que é uma coisa que acaba escravizando a gente, né? Às vezes a gente não quer fazer uma discussão política porque tem o calendário acadêmico. Quando você começa a debater greve, mobilização e o calendário acadêmico, vem uma medida do governo, a gente quer paralisar, mas e o calendário acadêmico? Gente, agora o peso é muito maior. E a nossa vida e o calendário acadêmico? Acho que o que tem que valer de fato é a nossa vida. Inclusive nós no Sinaseb, a gente está fazendo uma discussão, a gente vai ter uma reunião da Direção Nacional segunda-feira, uma reunião online, em que a gente está discutindo pedir a suspensão dos calendários acadêmicos como forma de pressionar a medida do governo, porque assim, ele não vai falar para todos os setores voltarem, a gente está acompanhando os governadores um a um voltando atrás, falando que é para circular assim, os governadores que de início estavam peitando o Bolsonaro agora voltando atrás, ele mandando os seguidores dele irem para a rua fazer carreata, dizendo para os trabalhadores voltarem e deixar as escolas paradas. Na verdade, ele vai criar todo um movimento para fazer com que a gente volte também. E aí, de novo, nós somos um setor responsável pela educação, pela ciência, a gente tem que se contrapor com dados, assim. Não é um pressuposto que as pessoas vão morrer, é científico, é analisando o que está acontecendo ao comportamento de um vírus no mundo. Então, é genocida essa política. E tem uma frase, era de um agente do MST, eu não vou lembrar de quem é exatamente, mas ela dizia assim, se você leva um boi e um ser humano para o matadouro, aquele que tentar resistir é o ser humano, mesmo que quem resista seja o boi. Então, assim, não é hora da gente ser bovino, não é hora da gente pensar em outras questões, é hora da gente cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa vida e barrar esses projetos de precarização que já estavam colocados como EAD. Não, eu acho que essa situação do EAD, para toda a educação, ela é uma problemática. Porque, principalmente se for sem planejamento, né? Na prática não existe um planejamento. Tem visto muita gente falando de usar o Google Classroom, né? Mas aquilo não é uma plataforma pensada para dar aula à distância. É no máximo pensada para ser um auxiliar, né? Um apoio, não para ser a formação. Eu acho que a gente que é do ensino técnico em especial tem uma questão. Quem faz técnico em mecânica, se não for para o laboratório, gente, não vai conseguir exercer qualquer técnico, né? Eu falei de mecânica, mas assim, qualquer técnico, se não for para o laboratório, se não fizer visita técnica, se não for atrás, gente, se não tiver aula prática, nós não vamos conseguir ter uma formação de qualidade. Então, acho que não adianta só a gente querer se formar, né? Vou me formar a qualquer custo, vou terminar o meu ano letivo a qualquer custo. Acho que a gente precisa pensar também na qualidade desse ensino. E eu acho que a gente precisa olhar também, por outro lado, né, pegando esse histórico do governo Bolsonaro, e que, não sei se é irônico, porque a gente já sabia que isso ia acontecer, mas que quem vem sendo a linha de frente na realização de pesquisas, na construção de alternativas para essa situação do vírus, são justamente aquelas universidades, aqueles institutos federais, que o governo aí, que o Weintraub, que o Bolsonaro tanto atacaram, disseram que não serve para nada. Então foram pesquisadoras da USP que fizeram sequenciamento do genoma do vírus, que permite que em breve a gente possa, que permite que comece a se realizar estudos para desenvolver uma vacina. Então foi na USP que se desenvolveu isso, numa universidade pública. Os próprios institutos federais, né? Então tem institutos federais, o IFG, o IFRJ, que estão produzindo maneiras, né, assim, por exemplo, álcool em gel, estão produzindo algumas coisas para poder, eu vi que o Instituto Federal Fluminense está produzindo máscaras, por exemplo, para poder distribuir para a população. Então, são maneiras que a gente tem que essas instituições estão salvando a nossa vida, né? No momento que o governo quer matar a gente, quem vem propondo alternativas para salvar a nossa vida são justamente aquelas instituições que o governo tanto atacava. Eu acho que fica mais claro ainda para a gente porque é que o governo tanto atacava, né?
essas instituições, assim, porque vai contra tudo aquilo que ele falou. Eu acho que além do papel das instituições, que é importante, é fundamental ressaltar, né, das pesquisas que a gente faz, e aí o governo essa semana fez um corte, deixando só as pesquisas tecnológicas, tecnicistas na verdade, não é nem tecnológicas, né? E aí, de novo, mostra qual é a prioridade, qual é o foco. Porque se você não tem, por exemplo, pesquisas humanas, das áreas das ciências humanas, como é que você consegue saber onde está a população de vulnerabilidade social? Quais são os problemas que você vai ter que atacar para poder prevenir o vírus? Onde está faltando saneamento básico? Onde está a população em situação de rua? Para o governo isso não importa, né? Por isso que ele faz o corte nessa área da pesquisa. Mas eu acho que para além do papel das instituições, eu queria ressaltar o papel das nossas organizações, assim. Primeiro que a gente, com todas as divergências que a gente tem bastante entre nós no campo da esquerda, mas a gente correu para dar respostas e a gente está tentando, né, tá atuando no sentido de dar respostas frente a todos esses ataques que o governo está fazendo. Acho que nós, trabalhadores, demos passos importantes, estava falando isso com o Caio ainda há pouco, quando a gente orienta que tem que paralisar não só as atividades para os estudantes, para os docentes, para os técnicos, mas também para os trabalhadores terceirizados. E aí parabenizar que a gente viu uma série de sessões sindicais, os companheiros comprando a briga mesmo, falando que não tem que ter corte de salário para os terceirizados, que não tem que retirar direitos, não é férias. Gente, não é férias, assim, definitivamente o meu conceito de férias não passa por estar trancada dentro de casa, sem poder sair direito, saindo correndo para poder resolver uma coisa ou outra. Isso não é férias, isso não é descanso, né, da minha atividade de trabalho. E isso tem que valer não só para a gente, tem que valer também para os trabalhadores do setor privado. Acho que um primeiro passo foi a gente se aproximar e ter essa preocupação com os estudantes. Então tem escolas ainda que está funcionando, inclusive para os estudantes, as escolas da Marinha, a gente tem feito uma série de denúncias nesse sentido. Tem escolas que parou para os estudantes, deixou os professores dentro da sala dos professores, não resolve. Tem escola que liberou estudante e professor, mas deixou os técnicos administrativos, também não resolve, também continua em situação de risco, proliferando doenças. E teve lugar que deixou os trabalhadores terceirizados e a gente está comprando essa briga. É todo mundo em casa. Só tem que funcionar o que é serviço essencial. E aí é complicado, porque tem setores que apoiam o governo cegamente, que não querem usar um argumento racional, que não querem definir o que é serviço essencial, não querem deixar claro o que é serviço essencial. A gente sabe que tem setores que não podem parar, tem trabalhos que vão ter que ser feitos pontualmente, mas é pontualmente. Não dá para continuar as coisas, não está tudo normal. E a gente não pode continuar as coisas tudo normal. E esse vínculo de solidariedade, solidariedade de classe, solidariedade entre os trabalhadores, entre os estudantes, ele começou muito bem, mas ele vai ter que se intensificar, porque a gente está falando que daqui a pouco as pessoas vão estar com mais fome, a gente vai estar falando de necessidade de cesta básica, a gente vai estar falando de criar redes de solidariedade, é nós por nós. Não tem o que esperar desse governo, não tem o que esperar desses empresários que estão dando declaração de que pode morrer mesmo. A gente não vai aceitar morrer. Então a gente vai ter que se cuidar para a gente não morrer. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer, né, quando a gente fala de organização. Isso que você falou acho que é fundamental. Eu tenho visto em alguns locais se organizarem brigadas de apoio voluntário. Né? Eu acho que nós, estudantes, precisamos inclusive ir nas universidades, nos institutos, nas escolas que os terceirizados ainda estão trabalhando, muitas vezes não sei fazendo o quê, porque né, assim, os terceirizados geralmente são da área de limpeza, também tem da segurança. Nós precisamos pensar como é que faz isso, né? Porque da limpeza vão ficar fazendo o que lá? Vai limpar todo dia a mesma coisa, toda hora, sem ter ninguém para sujar. Então acho que a gente precisa inclusive se organizar para poder cobrar que esses trabalhadores sejam dispensados. Eu vi, e eu acho que o povo brasileiro tem a característica de ser muito, principalmente os mais pobres, né? De ser muito solidário em vários momentos. Vi muitas pessoas indo, por exemplo, para a porta de empresas de teleatendimento para poder exigir que aqueles trabalhadores que não são de serviço serviço essencial, que possam ser dispensados do seu trabalho. Assim como a gente precisa organizar isso. São milhões e milhões de pessoas que trabalham como autônomas, como ambulantes, que não sabem como é que vão fazer. Então a gente precisa se organizar. Eu acho que a gente que é mais jovem, né, estava comentando que a gente precisa pensar em iniciativas, inclusive, como a gente pode ajudar. Eu acho que uma coisa que, inclusive, o que eu acho que é legal da gente fazer enquanto solidariedade, de fato, é se você está no seu prédio, no seu bairro, no seu condomínio, e você tem uma vizinhança, alguém que você saiba que é idoso e tudo mais,
se propõe a ajudar essa pessoa. Olha, o senhor precisa que vá na farmácia, precisa que vá no supermercado, precisa fazer compras, está aqui meu telefone, me liga, peça que eu vou para você, faço as compras, deixo aqui na porta da sua casa para poder ajudar. Porque, especialmente essas pessoas que são do grupo de risco, nós precisamos apoiar essas pessoas. Porque sem isso essas pessoas são grupo de risco justamente por isso, né? Correm mais risco de serem infectadas, de morrerem com essa doença do que a gente. Então a gente precisa inclusive se propor a ajudar, a ser solidário com essas pessoas. E no mais a gente precisa se organizar do jeito que dá, né? A gente tem fazendo as próprias lives, tem se proposto a fazer reuniões online para poder organizar atividades, pensar coisas em conjunto. E eu acho que a gente precisa, inclusive, pensar nesse momento, um com o outro, como que a gente cuida da nossa saúde física, de todos os sentidos, né? De conseguir praticar atividades físicas, de não só ficar deitado o dia inteiro em casa, mas também da nossa saúde mental, né? Porque é um momento que a gente vê, não só de ficar trancado, isolado o dia inteiro em casa, que isso já deixa qualquer um maluco, né? Mas principalmente trancado, isolado o dia inteiro em casa, sabendo que o presidente da República quer matar a gente. Então isso deixa a gente ainda mais ansioso. A gente mesmo fica pensando, né? Como é que estão nossos parentes que moram distante, nossos amigos que estão em outro local, e que a gente fica pensando nisso. Então a gente precisa encontrar maneiras da gente se apoiar, né? Precisa ser uma rede de apoio mútuo para a gente se organizar para esse próximo período. E no mais, assim, eu acho que tem uma questão que é fundamental. A gente tem visto aí acontecendo todos os dias em várias cidades do país os barulhaços do Fora Bolsonaro, né? A gente da FENET vem apoiando essas ações. Então, pelo menos aqui em Brasília, onde eu moro, todos os dias, 8h30 da noite, vai o pessoal na janela, me incluo nisso, e dá uns gritos lá, Fora Bolsonaro. Eu acho que a gente precisa fazer isso, é uma maneira que a gente tem de indignar, de mostrar a nossa indignação, e mais ainda, de às vezes eu tenho percebido isso, né? Às vezes o bairro está silencioso, bate 8h30 e continua silêncio. Aí eu espero um pouquinho para ver se alguém vai gritar, ninguém grita. Eu apareço na minha janela, dou um grito, aparecem outras várias pessoas gritando também Fora Bolsonaro. Inclusive a gente pode ser uma faísca que vai incendiar e ganhar outros corações para essa luta, né? Então, que inclusive, cara, eu queria confessar aqui que eu estou ansioso para quando acabar a quarentena a gente fazer a puta passeata, uma manifestação, greve geral, o que for, porque eu estou angustiado de estar gritando Fora Bolsonaro, estar me esgoelando e não poder fazer uma manifestação na rua para poder tirar esse cara de lá de qualquer jeito, né? Então, a gente tem tomado algumas medidas, né? O Sinasef entrou com pedido de afastamento do presidente por sanidade mental, apesar de eu achar que ele sabe muito bem o que está fazendo, né? Mas, enfim, como são vários ataques contra nós e medidas muito desumanas, a gente entrou com pedido de afastamento. Vai protocolar o pedido de impeachment também do Sinasef. O Sinasef tem o Fora Bolsonaro, então a gente tem participado, tem chamado, né? Eu tô vendo o Mário online aqui, ele estava falando que o som estava bom. Oi, Mário Júnior. Faz sempre os nossos cards falando do horário do panelaço, e isso é importante. Um outro passo que é importante, pensando em quando acabar a quarentena e pensando em toda a situação do cenário terrível que está colocado para nós, que não é de melhora após esse adoecimento, e sim de piora por conta da questão da economia, do funcionamento da economia, a gente aprovou na nossa última plenária, pouco antes de entrar em quarentena, a gente fez uma plenária, e a gente fez pela primeira vez uma plenária unificada antes Sinasef e Fazubra. Então são os três grandes sindicatos da educação federal, né? Dos técnicos das universidades, dos docentes das universidades e os técnicos e docentes dos institutos federais, que é o caso do Sinasef. E a gente fez uma plenária em conjunto. Assim, são tempos da gente romper mesmo com a casca da categoria. A gente tem que se organizar enquanto trabalhadores, enquanto classe trabalhadora, dialogar com os estudantes que são... Eu sempre gosto do termo que o pessoal usa, que é trabalhador em formação, ou seja, já são trabalhadores, né? Principalmente a gente do ensino técnico, né? Né? Isso é muito claro. Mais próximo ainda do mercado de trabalho. Muito claro, a perspectiva de trabalhador em formação. E o trabalhador em formação já reconhece o trabalho que vocês têm hoje como estudante. É trabalhoso estar dentro de sala de aula. É trabalhoso fazer pesquisa, é trabalhoso fazer trabalho, fazer prova, se preparar. Então, reconhece essa atividade de vocês como atividade de trabalho, por isso eu gosto desse termo. E pensando nos próximos passos, a gente montou comando unificado, antes Sinasef Fazubra, de mobilização e de greve.
E aí a gente fez uma primeira reunião essa semana também, uma primeira reunião virtual, mas em que a gente já está orientando as seções sindicais, aos sindicatos a se reunirem e a procurar o movimento estudantil. Porque a gente sabe que, assim, quando o governo fala, escola sem partido, tem que afastar professor e estudante, técnico e estudante, é porque essa é a nossa maior arma, esse diálogo que a gente consegue fazer. A gente tem experiências de ações muito bem sucedidas que os estudantes fizeram sozinhos ou que os estudantes puxaram os trabalhadores. A gente tem o contrário, experiências bem sucedidas só dos trabalhadores ou que os trabalhadores fizeram e puxaram os estudantes. Mas dá um samba muito bacana quando a gente consegue fazer em conjunto. Tem muito mais força. E a gente precisa ter em mente que apesar de todos os ataques que ele está fazendo, apesar do desgaste, nosso inimigo ainda está muito forte. Não é só o governo Bolsonaro, tem uma série de empresários bancando as ações do governo Bolsonaro. Não é coincidência, Bolsonaro vai lá, fala que é para abrir o comércio, para abrir. Os governadores peitaram, os empresários soltaram uma carta, saiu hoje no Valor Econômico. Os maiores empresários, estou falando do dono Madeira, do dono do Girafas não, estou falando industriais, banqueiros, soltaram uma carta dizendo que apoiavam a medida do governo e vários governantes estão voltando atrás. É porque quem dita as regras são esses grandes empresários, é contra esse setor todo que a gente tem que brigar, e por isso que o nosso bloco tem que se coesionar para poder brigar também. Não, inclusive, nessa situação, né, a gente da frente vem convocando a palavra de ordem fora Bolsonaro, mas a gente vem convocando, para além disso, a palavra de ordem por um governo popular. Porque ao mesmo tempo a gente sabe que quem manda no país, o Bolsonaro é a figura, né? Mas quem manda no país pelos bastidores são os industriais, é a Fiesp, são os grandes industriais, são os grandes empresários, os monopólios, o setor financeiro, né, os bancos. Então, são eles que controlam a economia, controlam a saúde, controlam a educação do nosso país, controlam tudo que a produção, então, controlam tudo que a gente tem, né? E mais do que tudo, assim, a gente vem fazendo uma defesa quando a gente fala por um governo popular, é por um governo que a gente que anda de ônibus, a gente que dirige o ônibus, a gente que fabrica a gasolina, que movimenta o ônibus, para que a gente possa decidir, inclusive, quais são as linhas de ônibus que vão ter, quais são os horários dessas linhas de ônibus. Se é a gente que faz tudo e a gente que usa o serviço, por que não é a gente que decide? Então, nesse momento que a gente está vendo, se quem está em jogo é a nossa saúde, é a nossa vida, por que é que a gente não pode decidir sobre isso? Então, a gente precisa, inclusive, fazer essa defesa, né? Eu acho que é um momento que a gente está vivendo de muita tensão mesmo, e eu acho que a gente precisa refletir como que a gente pode se ajudar. Acho que essa situação que você falou, né, da união dos trabalhadores com os estudantes, né, para a gente poder... Isso dá um caldo como de nenhuma outra maneira a gente consegue fazer, né? Se a gente se juntar, cara, não tem governo que vá peitar a gente. A gente já fez isso outras vezes na história. O que não foi a greve geral de 2017, de abril de 2017? Foi uma greve que estudantes, pelo menos do que eu vi, assim, participaram massivamente. Eram milhões e milhões de estudantes participando da greve junto com os trabalhadores, não só indo para a passeata pela manifestação, mas indo fazer piquete na porta da fábrica, na porta da empresa, indo ajudar. Eu acho que esse é um momento que a gente precisa, inclusive, fazer isso. A minha escola está querendo voltar às aulas. Panfleto não pode, porque senão você vai espalhar o coronavírus, né? Mas vamos para a porta da escola, vamos dizer que isso é um absurdo, que não pode voltar às aulas, porque isso vai aumentar a contaminação. Isso é uma maneira de matar a nossa população de fato. Então acho que a gente precisa ser proativo também, né, nessas ideias e pensar, porque eu acho que esse governo ele é irresponsável, é um governo que genocida e que está mais do que na hora da gente agitar ainda mais nas ruas o fora Bolsonaro, né? Passou da hora já, assim, precisamos crescer ainda mais essa palavra de ordem, seja nos panelaços, seja via redes sociais e tal. Acho que a gente precisa fortalecer mais isso, né? Eu queria saudar aqui o pessoal do Centro Acadêmico de Pedagogia do Instituto Federal, o CAPIF, está aqui falando, a Joyce Cristina falando que o CA está presente. E ressaltar mesmo essa união, a necessidade que tem da gente se somar nos comandos de greve. A gente vai precisar estar junto e organizado para o próximo período. Eu queria chamar a atenção, eu tenho falado muito da questão da solidariedade de classe. E aí eu acho que esse período em que a gente está ficando muito em casa, em quarentena, tem me feito pensar em outros setores, pensar para além dos vários trabalhadores informais
né? Que aí assim, começou a discussão de fazer o pagamento de R$600 por pessoa, 1.200 por família, para poder garantir fique em casa. Gente, 1,2 trilhões que o governo passou para os bancos, se ele repassa para os trabalhadores informais, dá um salário muito mais alto do que 1.200. Então é uma opção. Quando as pessoas falam, mas vai quebrar a economia, não vai ter como, não vai movimentar, tem sim, porque a gente trabalha todos os dias, muitos dias, para esses setores ganharem, para esses setores lucrarem. Então agora está na hora deles pagarem a conta para a gente ficar vivo. Não é para a gente ter luxo, ficar em casa não é uma situação de luxo, é para a gente ficar vivo. Então esses setores que lucram com a gente há muito tempo precisam pagar a conta. Acho que a crise ela escancarou as contradições, né? Por que eles estão tão desesperados que os trabalhadores voltem a trabalhar? Porque a gente é importante. Agora que é a gente que produz tudo, né? Que se a gente decidir parar, eles não conseguem nada. Porque é a gente que move a economia, porque é a gente que faz com que as coisas funcionem. E eles estão mostrando exatamente que eles são irrelevantes e que importante é a gente. Então tá na hora da gente virar o jogo. Não é da gente perguntar como é que vai ficar a economia se eu não for trabalhar. É como é que a economia vai fazer para reparar tudo que eu já dei de lucro para esses caras, porque eu já faço isso há muitos anos, eu estou velhinha, eu já trabalho há bastante tempo. No setor privado, agora no setor público. Então, está na hora de ter o retorno, está na hora deles pagarem a conta e não a gente pagar a conta. Tenho pensado muito nos moradores de rua e tem umas situações muito esquisitas. Aqui em Brasília tem setores que eram cheios de moradores de rua e que eles sumiram antes mesmo do governo anunciar o abrigo, onde que foi parar essa população de situação de rua. E a gente tem que ser generoso, tem que ser solidário, tem que se preocupar mesmo onde as pessoas estão indo parar. Né? Não tem como as pessoas voltarem para a barriga da mãe delas. Assim. As pessoas estavam na rua porque não tinha outro lugar para viver. Onde elas estão? Não deixe de pensar, se a gente fica agoniado de estar em quarentena em casa, o que é uma pessoa no presídio, sendo que ela não está com telefone, não está com Wi-Fi, não está dentro de casa no conforto. E boa parte das pessoas que estão no presídio não foram julgadas, uma cela superlotada, cheia de gente, em péssimas condições, com a chance de adoecimento violenta. A maior parte da população carcerária do Brasil não foi julgada. A maior parte da população carcerária do Brasil não praticou crimes violentos, que as pessoas sempre falam, e se for um estuprador, se for um assassino? A maior parte da população carcerária cometeu pequenos furtos, pequenos delitos, tráfico de drogas, e estão confinados. Não deixo de pensar na situação dos artistas, e aí a gente tem acessado muito e precisa acessar, né? Em tempos duros como esse, acessar a arte, ver filme, ouvir uma música, ver uma peça. E os artistas estão lá tentando fazer live, cara, para tentar se manter, porque não dá para fazer evento por conta da circulação. E pensar na situação desses trabalhadores que não têm um investimento, não têm uma devida política pública. Eles vão lá, abrem um edital, a galera se mata para poder ver quem concorre, quem pega primeiro. E nesses tempos a gente vê a importância da cultura. Então, assim, valorizar todas as formas de trabalho, valorizar todos os tipos de trabalho. É fundamental que a gente cuide de nós, e que a gente preserve as nossas vidas e que a gente se valorize. E nessa situação da economia também, né? Não é de hoje, inclusive, não é só em tempos de coronavírus, mas a FENET existe há 9 anos, né? Foi fundada em 2011. E desde que a FENET foi fundada, a gente fala sobre o crime que é o pagamento da dívida pública. Então, acho que é um negócio que a dívida pública hoje come mais de R$1 trilhão todos os anos. Ano passado comeu quase 1,3 trilhões de reais do dinheiro do nosso país. Tipo assim, isso consome 40% do nosso orçamento. Isso é 10 vezes mais do que a saúde, por exemplo. A saúde usa 4. Então, na nossa opinião, é imediata, inclusive porque é uma dívida pública que a gente não sabe quanto que se paga, né? Nunca se fez uma auditoria séria dessa dívida pública. A auditoria que inclusive está prevista na Constituição de 88. Então precisa imediatamente suspender o pagamento e fazer uma auditoria séria dessa dívida pública. Porque como é que pode uma dívida que a gente paga e no ano passado a gente pagou mais de R$1 trilhão? Para esse ano a dívida não diminuiu. Pelo contrário, a dívida está maior do que estava no passado. Então como que pode uma dívida funcionar desse jeito? Na nossa opinião, é uma das maneiras, inclusive, de salvar o nosso povo. Para de pagar a dívida pública, esse dinheiro que vai para o bolso de banqueiro, dos especuladores, dos empresários, precisa dar para o povo, entendeu? Para quem está precisando, não só nesse momento, como sempre esteve, né? Por questões de vida, de saúde.
Mas aí tem pergunta aí no Facebook do Senado? Não, só tinha Tem alguma aí mesmo. no Instagram? Até agora não. Tem não? Bom. Vamos encerrando? Não sei se alguém quiser fazer pergunta, gente, esse é o momento. Pergunta aí. Na verdade, tem um fã seu comentando aqui. Deixa eu achar aqui. É fã do Caio, já falou várias vezes o nome do Caio, deixa eu tentar encontrar aqui, não é uma pergunta, é comentário. E ele está insistindo na questão da economia e que o país vai quebrar se as pessoas não forem trabalhar. Deixa eu encontrar aqui na página, que eu acho importante responder sim. Então vai falando meu, né? É seu fã, você deve conhecer. Alfredo Alencastro. Ah, conheço. Conhece, é seu fã, né? Citou seu nome várias vezes aqui. E aí eu queria dizer, Alfredo, bem claramente, morto não movimenta a economia. A gente está falando das nossas vidas, né? Se você está disposto a se sacrificar e ir para as ruas e correr risco para poder fazer a economia, o capital funcionar, ó, boa sorte. Não vou te dar parabéns não, porque assim, é uma péssima medida. Você vai colocar a vida dos outros em risco. Mas... O Alfredo está falando que a gente tinha que exigir que o governo pagasse essa conta. A gente está exigindo que o governo pague a conta. É exatamente isso que a gente está propondo, que o governo pague a conta. Agora não vem criticar dizendo que as medidas que a gente está colocando vai quebrar a economia, porque na verdade, primeiro, a economia já está quebrada. A economia capitalista, ela quebra de tempos em tempos. E agora ela vai quebrar muito feio. Segundo, o governo paga a conta e os empresários pagam a conta, não é só o governo que tem que pagar a conta. Então, assim, de novo, a gente precisa pesar, gente. Calendário acadêmico é a nossa vida, funcionamento da economia é a nossa vida. A gente não pode aceitar essa chantagem. Quando falar, mas se eu... Saiu uma reportagem esses dias que ela foi muito emblemática. A reportagem, ela falava assim, era um senhor dizendo, se eu não morrer de vírus, eu morro de fome. Isso não é escolha. Isso não é opção, isso não tem que estar colocado para nós. Ah, mas você prefere ficar sem emprego? Não, eu quero ter emprego, eu quero ter saúde, eu quero ter condições de trabalhar. E eu quero ter um salário que me mantenha num período em que é uma ameaça eu sair para trabalhar. Acho que é fundamental a gente dizer isso, eu queria colocar isso como questão final e eu vou repetir o que eu falei. Quem for para o matadouro entre um boi e o ser humano, quem resiste é o ser humano. Nós, como seres humanos, temos que resistir, porque senão a gente está sendo bovino. Não, eu acho que tem uma situação que eu vi, eu não vou me lembrar exatamente quais eram os números, né? Mas que dizendo que se a gente, essa própria questão da dívida pública, se a gente pega a dívida pública, para de pagar ela e usa esse dinheiro para poder, inclusive, ajudar financeiramente esses trabalhadores, a gente consegue durante meses pagar salários para esses trabalhadores, com um dinheiro que efetivamente hoje já não movimenta a nossa economia. Porque esse dinheiro da dívida pública não é um dinheiro que vai para a saúde, não é um dinheiro que vai para a mão dos consumidores para dizer, não, esse dinheiro está circulando e a gente consome. Não, é um dinheiro que é usado para especular. Só isso, só para isso que serve esse dinheiro. Então a gente, com esse dinheiro, a gente pode inclusive ajudar esses trabalhadores e essas trabalhadoras. Inclusive, a gente não vive num país pobre, pelo contrário, nós vivemos num país extremamente rico. É um dos países mais ricos que tem no mundo. Então, como que pode a gente estar pensando que vai acabar tudo se a gente passar alguns meses? Porque também é uma situação, a gente não sabe quanto que vai durar, mas a gente sabe que ela não é eterna. Então, que a gente pode, que tem uma perspectiva de ter fim, né, em algum momento. Então, que é possível segurar as pontas da economia até lá. Só que para isso a gente precisa, não é sangrar 95% da população, é sangrar os 5%, porque a Oxfam, que é uma ONG britânica, realizou uma pesquisa que disse que no Brasil, em 2019, os 5% mais ricos da população têm a mesma quantidade de riqueza que os 95% mais pobres. Então, qual que é a situação são 5% que têm menos quantidade de dinheiro do que os 95%. Então, a gente não poderia pegar, em vez de sangrar 95% da população, a gente não estou falando de acabar com esses 5%, estou falando aqui de pegar um pouquinho deles. Eles podem continuar milionários lá, bilionários, mas pegar uma partezinha deles pode ajudar as outras pessoas. É disso que a gente está falando também, né? Olha,
Apareceram as perguntas aqui. O Alfredo está falando fora Guedes, eu acho que eu tinha entendido errado. Alfredo, eu achei que você estava atacando o Caio, eu já estava puta aqui para defender. Então, se você está falando fora Guedes, a gente parece que tem pontos de consenso aqui. Desculpa. A Marcela Patarro está perguntando como é que estão as centrais sindicais nesse contexto, que estão chamando uma greve geral, né? O Caio tinha agitado aqui a greve geral. Cara, Marcela, infelizmente a gente está vendo um puta recuo por parte das centrais sindicais. Até a Rihanna estava falando em greve geral e as centrais sindicais não estavam falando, né? Que tempos são esses? E as centrais sindicais não estavam falando. O que a gente tem visto é um movimento, que eu acho que esse sim é muito interessante a gente ressaltar, de vários trabalhadores fazendo greve pela vida, de vários trabalhadores parando. Então, por exemplo, eu recebi imagens do pessoal da oposição metalúrgica de Gravataí, foram para a porta da fábrica e pararam. De sindicatos de trabalhadores, alguns sindicatos comprometidos que foram para a porta da fábrica para poder paralisar. Em vários lugares isso está acontecendo ao contrário. Seria muito bom se a gente tivesse um movimento das centrais sindicais para poder, né, o nome é esse, central, para poder centralizar a luta. Tudo bem que a gente não tem nenhum hoje que centralize, né, tanto que tem centrais, não tem uma central, né, mas para poder centralizar a luta e falar, gente, vamos parar, a greve geral tem que paralisar, só vai funcionar o que é essencial. Infelizmente não está funcionando, mas a gente está vendo um movimento de baixo para cima. E nos últimos anos, esse movimento de baixo para cima tem tensionado as centrais, tem sido muito mais de peso, tem acontecido com mais frequência. E está acontecendo, trabalhadores do telemarketing, eu vi no Nordeste, em vários lugares os trabalhadores se organizando para poder paralisar em defesa da vida. E agora esse movimento vai ter que se intensificar devido ao que o governo fez. E uma luta importante que a gente já está enfrentando, mas vai precisar enfrentar mais nesse período, é que é um governo que, por exemplo, injetou bilhões de reais na saúde privada, mas a gente vê que quem vai salvar a gente, mais uma vez, apesar de todas as deficiências de falta de investimento, é o SUS, que é uma saúde coletiva para todos. Porque no momento de pandemia, de um negócio que é extremamente viral, não adianta eu me cuidar sozinho, individualmente, precisa ser um cuidado coletivo. Então a gente precisa de um sistema único de saúde que seja de acesso universal e que inclusive a gente vê, né, importante fazer essa saudação aos trabalhadores da saúde, que vêm sendo heróis aí, colocando sua própria vida em risco, muitas vezes em condições de trabalho, sem máscara, sem luva, que vem encampando várias lutas, né? Inclusive, queria fazer uma saudação aqui também à Ludmila, que é presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco, que vem encampando uma luta pelas condições de trabalho que os trabalhadores da saúde vêm enfrentando lá em Pernambuco e que nessa semana teve sua casa visitada por policiais armados à paisana, né? Então, uma perseguição, inclusive, àqueles que lutam por um governo que defende a ditadura, que defende exatamente esse tipo de coisa, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa ir não ir para as ruas, né? Eu ia falar ir para as ruas, mas para a rua não pode, gente, tem que ficar em casa. Mas a gente precisa manifestar a nossa indignação, a nossa solidariedade e defender não só como se a nossa vida dependesse disso, porque depende disso, defender o SUS, porque não tem outro jeito. Eu não sei a maioria das pessoas que estão assistindo aí a live, mas eu não tenho dinheiro para pagar plano de saúde, muito menos se eu precisar ficar internado no hospital privado depois que chegar a conta. Já era, não vou ter como pagar, então acho que nem deixam eu me internar, né? Porque vão olhar que eu não tenho renda para pagar a conta depois, nem vou ficar lá, nem vou usar o serviço. Então, acho que a maior parte da população brasileira vive essa situação. Depende extremamente do SUS. Então esse é o momento de investir mais no SUS. Assim, quanto à autocrítica, falar isso, que nós, trabalhadores do Estado, a gente muitas vezes buscou saídas individuais e corporativas. Então, várias das nossas categorias a gente reivindicava plano de saúde, né? A saúde pública está precária, então a gente quer o plano de saúde privado. Ou pagava mesmo individualmente. Eu tenho um plano de saúde privado, né? E isso está mostrando seu limite. A saúde privada ela não vai ser capaz de sustentar, ela não vai conseguir salvar a gente. Acho que é fundamental isso que o Caio fez, agradecer os esforços dos trabalhadores da saúde, do setor público, do setor privado e de todos os trabalhadores que estão envolvidos na área da saúde, os médicos, enfermeiros, auxiliares, o pessoal da limpeza, do almoço, da parte burocrática do hospital. Todos eles estão se arriscando e a gente vê que é óbvio que a saúde privada, assim como as farmácias estão botando o preço do álcool gel lá em cima, vai tentar ganhar dinheiro
em troca das nossas vidas, né? E não vai se sustentar. Então a gente precisa lutar pela saúde pública. Até porque o objetivo do dono de um hospital privado, de um plano de saúde, ele não é dono de um hospital porque ele quer fornecer serviços de saúde, né? Pelo contrário, ele é dono de uma rede de hospital, ele quer mais é que as pessoas adoeçam mesmo, porque quanto mais gente doente tiver, mais gente precisa do serviço dele e mais ele ganha com isso. Então, ele não é dono de um hospital porque ele quer cuidar da saúde das pessoas, ele é dono de um hospital porque ele quer ter lucro, e porque isso dá lucro. O Hélio Marques Franco está até brigando aqui com a gente, que a gente não comentou os comentários. Calma, Hélio, a gente chega lá. Tava faltando os seus mesmo. Ele fez um comentário falando da necessidade de uma campanha de conscientização, de filiação em massa, de formação política. Então ele está perguntando em que a gente está atuando nesse sentido. Bom, eu acho que no primeiro momento a gente apagou muito incêndio, né? Aqui foi uma loucura a semana passada para poder ver o que funciona, o que não funciona. A gente não sabia quais escolas iam parar. E aí, nesse segundo momento em que a gente, né, conseguiu ir minimamente se organizando, repito, organização é a palavra do momento, mobilização e organização. Porque não adianta só a gente estar mobilizado, se a gente não se organiza, o outro bloco está extremamente organizado, eles conseguem fazer enfrentamento. Então, estudantes, trabalhadores, se organizar localmente, estadual, municipal, fazer reunião à distância. Nossa, como é cansativo fazer reunião à distância, mas a gente tem feito bastante. E os cursos de formação, as atividades de formação, a gente também tem feito atividades, né? Essa live é nesse sentido, né? A gente tem justamente aproveitado, acho que a gente tem que deixar de ser uma esquerda que reclama de como as coisas estão, para ser uma esquerda que olha para como as coisas estão e atua a partir do concreto. Não adianta eu ficar reclamando, mas agora eu não posso reunir ninguém, como é que eu vou fazer? Então a gente vai gravar vídeo, a gente vai dialogar à distância, a gente vai orientar os meninos da FENEC, tiveram uma iniciativa muito bacana, que era orientar filmes, né? Orientar séries e debates de formação política. A gente está fazendo também no Sinasef, a ideia é fazer uma live por semana, pelo menos, com uma temática, né? Que ajude a enriquecer nesse período. Porque a formação política ela também é um dos pilares fundamentais. A gente precisa entender a realidade que a gente está calçado e o nosso inimigo e como ele está jogando para a gente poder atuar contra ele. Porque a nossa ideia não é simplesmente sobreviver, é viver. A nossa ideia não é simplesmente jogar, é ganhar o jogo. E a formação política é um dos fatores que é essencial para isso. Tem pergunta aí no Instagram? Não, só concordância, todo mundo. FENET de Defesa do SUS, FENET de Defesa do SUS, FENET da Saúde, todo mundo só concordando. Parece que é uma sala de aula. Poxa, gente, é pra queria isso no Sinasef. Tá vendo? Mas não tem mais pergunta aí? Não, aqui acabou. Marcela fez um comentário bom, a greve pela vida e aqui encerrou. Eu acho que é isso, então. Acho que se tiver mais perguntas, né, pelo menos a gente da FENET vai fazer no mínimo uma live por semana. Então a gente vai divulgando na nossa página data e horário, mas a princípio, né, a nossa ideia é que seja todas as sextas-feiras às 19 horas. Então estamos com o Sinasef aqui, pode ser que em outro momento a gente volte a fazer com o Sinasef, mas vamos procurar outras pessoas também para poder realizar esse debate, inclusive os próprios funcionários da saúde, então membros de sindicato da área da saúde e tudo mais, a própria Ludmilla que eu falei aqui, né? Pode ser uma opção aí, quem sabe, a gente pensar inclusive esses debates para a gente poder, nesse momento, né, apresentar nossas ideias, nossas opiniões, se organizar e poder dar a linha, porque, gente, é o momento, a gente, há algum tempo atrás, né, no final de semana antes que vocês fizeram a plenária nacional do Sinasef, a gente também fez, parece que um final de semana de plenárias, né? Então foi para a despedida dos encontros presenciais, que a gente fez também no dia 14 e 15, uma plenária nacional de grêmios da FENET. E ali a gente aprovou uma nota que dizia que a palavra de ordem do momento é fora Bolsonaro por um governo popular. E a gente quer, depois daquilo ali, se provou que essa palavra de ordem, pelo menos para mim, ela se provou ser ainda mais justa. Porque de lá para cá o Bolsonaro só fez, desculpa o termo, assim, só fez merda, só fez cagada. Então o próprio discurso mostra isso, e que dizer fora Bolsonaro, mais do que nunca, é uma defesa da nossa vida. Da nossa vida não só economicamente falando, não só no sentido mais, entre várias aspas, abstrato,
mas na prática mesmo, porque dizer o fora Bolsonaro agora é inclusive dizer que esse governo quer matar a gente através desse vírus, e que a gente dizer fora Bolsonaro, não só fora Bolsonaro, mas também ignorar, por exemplo, essa situação que ele falou, defender contrário a ele, pelo contrário. Então, se o diretor da sua escola, a diretora, falou que vai voltar às aulas, se o professor está insistindo que precisa voltar às aulas, se o seu patrão está dizendo que você precisa voltar a trabalhar, é o momento da gente resistir a essa medida, dizer não é esse o momento da gente voltar a trabalhar ou estudar, é o momento da gente salvar a nossa vida. Então, acho que é isso, assim, gente, fica em casa, aproveita esse momento. A gente já fez no Instagram da FENET, quem quiser, procura aí, tem nos destaques, quarentena com a FENET, vocês vão olhar aí, que tem nos destaques dos stories do Instagram, filmes, séries, acho que tem músicas também, livros. Se ainda não tem música e livro, que eu não tenho certeza, a gente vai lançar essa semana para todo mundo ocupar a cabeça, né? E é filme, série, música, livro, que a gente possa refletir também qual que é o nosso papel na sociedade, nessa ideia da formação política que a Camila falou, né? Então, é o momento da gente ficar em casa, da gente se organizar. Então, é um momento que porque quando voltar às aulas eu preciso entender mais as coisas para poder organizar o meu Grêmio, para poder organizar as lutas junto com os trabalhadores, entender a teoria para poder conseguir colocar em prática. E é um momento também da gente se proteger muito nesse sentido. Então, a gente no Instagram da FENET e no Facebook, né, e no Twitter também, nas redes sociais em geral, tem divulgado algumas ações que vêm sendo realizadas pelo país de apoio solidário. Então, a gente divulgou uma ação, por exemplo, que o DCE da UFRJ realizou essa semana com os trabalhadores terceirizados da universidade, em conjunto com a Associação de Trabalhadores Terceirizados, divulgou algumas ações que o MLB, né, não confundam com o MBL, o MLB, que é o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, vem fazendo ao longo do país, que outros movimentos também vêm realizando. Então, que a gente possa divulgar essas ações. Abram nossa página, procurem lá, em todas essas divulgações que a gente fez tem contatos, então procure lá os movimentos, todo mundo que está se organizando, para poder dizer, olha, estou aqui me propondo a ajudar, como que eu posso ajudar? E cada um pode ajudar sempre de alguma forma, né? Tem um que pode ajudar com dinheiro, posso doar, que seja R$2, já é uma ajuda, mas que ajude com dinheiro. O outro prefere doar a cesta básica. Tem gente que não tem nenhum dos dois, e pode ajudar com a sua presença, né? Pode ajudar às vezes só divulgando. Tem gente que pode ajudar só divulgando, tem gente que pode ajudar indo lá, não, é isso, tem 6 cestas básicas, precisa carregar o caminhão, vou carregar o caminhão, vou lá ajudar nesse sentido. Precisa ajudar a higienizar, que precisa higienizar, vou lá ficar ajudando a higienizar. Todo mundo pode ajudar de alguma forma, então mesmo que seja só divulgando. Então, que a gente consiga fortalecer essas iniciativas de solidariedade e de apoio mútuo que a gente tem, né? O Hélio falou de novo aqui, ele falou que uma esquerda que provoca é importante. A gente precisa de uma esquerda que provoca, que organize, que mobilize e que taque fogo. Esse momento é muito sério, é crucial da nossa história, assim. E, de novo, só para encerrar mesmo, agradecer a todos os trabalhos que estão sendo feitos, agradecer aos militantes da cultura. Já até conversei com alguns falando, bota o número da conta aí do lado, quando você fizer sua live, tem muita gente fazendo live, né? Tocando violão, apresentando. Bota o número da conta aí do lado, que é importante a gente dar, né, a contribuição financeira também, que a gente sabe que a situação está complicada. Agradecer imensamente ao movimento estudantil, é um dos movimentos mais generosos que eu conheço, acolhe o movimento sindical, acolhe o movimento Passe Livre. Falar da importância disso que você falou da Ludmilla, se vocês tiverem material na página de vocês, passa pra gente compartilhar, porque o Sinasef tirou uma posição desde o ano passado, né, sabendo que ia se intensificar as perseguições, de apoiar todos que lutam, de ser solidários a todos os perseguidos, né? Então a gente denunciar isso é extremamente importante. Dizer que a gente vai estar mantendo também live com outros convidados, com outras pessoas, para poder manter vivo o debate entre nós. Enquanto a gente não consegue sair para poder mobilizar, é a gente permanecer mobilizados e em diálogo. Cuidar uns dos outros, gente. Essa coisa da saúde mental, ligar para as pessoas, saber se está bem, a gente se conversar,
é importante, assim. Não são eles que vão cuidar da gente, eles estão falando claramente que eles querem a nossa morte, ou que pouco importa se a gente vai sair vivo ou morto, porque eles trocam um trabalhador por outro, mas eles querem saber do lucro deles, quando na verdade, de novo, eles deixaram muito claro que para eles terem lucro, para alguma coisa funcionar, é a gente que precisa botar essa engrenagem para funcionar. E agradecer então imensamente o Caio, agradecer os companheiros da FENET que estão sempre com a gente aí nas lutas, agradecer o Will que veio ontem, veio hoje e está aí nesse esforço, a gente tomando os devidos cuidados, tentando manter as devidas distâncias, mas estamos juntos aí para poder continuar a luta. Não parou, não para, eu acho que eu preciso de férias depois da quarentena, eu estou bem cansada, é sério. Muita reunião virtual, muita atividade e vamos entrar nesse ritmo, assim, é mobilizado. Em casa de quarentena, mas tentando ficar lúcido, sóbrio, nesse contexto que é muito difícil, e mobilizado. Com certeza. Gente, obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado Camila, obrigado Will, obrigado, desculpa aí os erros técnicos, né, do som, às vezes a gente tem uma dificuldade a mais ou outra, mas... Só bater escravusca. Não já foi, fechamos. Acho que tem tempo a live do Instagram. Foi 1 hora. Agora 1h06 e esse daqui tá até tô sem. Então fecha, a gente encerra. Gente, encerramos. Quem não viu no Instagram não viu. Quem não viu no Instagram vai procurar no Facebook do Sinazef. Vai estar lá. Vai estar lá salvo. Valeu, gente. É isso aí. Verdade, a live no Instagram tem tempo.